E nós vamos agora ao sétimo capítulo, Discurso e Mudança Social nas Sociedades Contemporâneas. Nós vamos ver aqui algumas tendências abrangentes de mudança discursiva que afetam o discurso na sociedade. Fairclough vai relacionar essas tendências às direções mais gerais de mudança social e cultural. Esse tipo de mudança tem um caráter, em parte, internacional ou pelo menos transnacional. E enfocar essas tendências específicas propicia um meio de identificar padrões nos processos complexos e contraditórios da mudança discursiva que está em processo. Por exemplo, o primeiro tema analisado aqui por Fairclough é o de democratização. Por democratização, ele entende a retirada de desigualdades e assimetrias dos direitos, das obrigações e do prestígio discursivo e linguístico dos grupos de pessoas. A democratização, pessoal, tem sido um parâmetro importante de mudança nas últimas décadas, mas em ambos os casos, esse processo tem sido muito desigual. Na Grã-Bretanha, por exemplo, os falantes têm conquistado direitos muito maiores do que os falantes de Gujarati, e em ambos os casos, existem questões sobre o quanto as mudanças têm sido reais ou superficiais. Os falantes de galês têm conquistado direitos muito maiores do que os falantes de Gujarati, que é uma língua indo-ariana falada principalmente no oeste da Índia e em menor quantidade no Paquistão. Um exemplo frequentemente citado é a transmissão de rádio e TV, em que as pessoas com dialetos não padrão e sotaques regionais têm tido acesso sem precedentes, ainda que dentro de limites bastante estreitos. Por exemplo, o inglês padrão e a pronúncia prestigiada são ainda a norma para apresentadores nacionais. E apesar de se encontrarem pessoas com outros sotaques lendo, por exemplo, notícias nas redes nacionais de TV e rádio, não se encontram pessoas com sotaques da classe trabalhadora. Isso nós podemos perceber aqui também no Brasil, né, pessoal? Dificilmente nós nos deparamos com sotaque típico nordestino, né, em jornais nacionais, né? A gente tem o apagamento desse sotaque quando se trata de notícias, por exemplo, relacionadas, né, à questão política, né? Os repórteres que fazem as coberturas diretamente de Brasília, por exemplo, a gente não encontra esse sotaque nordestino, né? No mais, quando o sotaque não é apagado, o sotaque encontrado é um sotaque do sul, né, tipicamente do sul. Até recentemente, o sotaque nordestino em programas televisivos aqui no Brasil, né, geralmente apareceu em reportagens que tinham uma característica de reportagens exóticas, né, que mostravam a cultura do Nordeste, comidas típicas do Nordeste. Então, geralmente, quando tinham esse tipo de reportagem, a gente se deparava com o sotaque nordestino sendo veiculado pelos jornalistas, né? Então, geralmente, o jornalista com esse sotaque, ele veiculava esse tipo de reportagem. Dificilmente você viu uma reportagem relacionada à questão econômica, questão política em Brasília, por exemplo. Os estudos linguísticos nos trazem que na relação linguagem e gênero, nós encontramos assimetrias, né, entre mulheres e homens, assimetrias em favor dos homens, que são vistas no tempo total de fala, início de tópicos e a probabilidade de interrupção. Por exemplo, um estudo de conversação entre jovens casais americanos brancos mostra que, enquanto as mulheres introduzem mais tópicos que os homens, quase todos os tópicos dos homens eram abordados na conversação, enquanto não mais que um terço dos tópicos das mulheres era abordado. Quando os homens introduziam tópicos, a tendência era as mulheres sinalizarem sua atenção enquanto os tópicos estavam sendo apresentados, com respostas mínimas como sim, aham, e ativamente aceitarem e responderem aos tópicos. Por sua vez, quando as mulheres apresentavam os tópicos, era comum os homens não sinalizarem atenção enquanto as mulheres estavam falando e dar uma resposta mínima ao tópico sugerido, quando elas acabavam de falar. Então, pessoal, é como se o homem não desse muita atenção, né, ou não desse tanta atenção assim, aos tópicos que eram abertos pelas mulheres, né? Então, as mulheres abrem mais tópicos discursivos, né, do que os homens, mas em compensação, esses tópicos não se desenvolvem muito por conta da atenção dos homens.
Os homens abrem menos tópicos discursivos, mas desenvolvem mais e têm uma resposta maior das mulheres, né? Mesmo que essas respostas sejam aquelas expressões para dizer, né, que elas estavam ouvindo. A comodificação é o processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo propósito não seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito, né, de artigos para venda, venham a ser organizados e definidos em termos de produção, distribuição e consumo de mercadorias. Essa comodificação não é um processo novo, mas recentemente ganhou novo vigor e intensidade como um aspecto da cultura empresarial. Por exemplo, pessoal, nos setores das artes e da educação, como teatro e ensino de língua portuguesa. A gente tem aqui esses setores sendo referidos como indústrias, né, destinadas a produzir, comercializar e a vender mercadorias culturais e educacionais. Um aspecto generalizado do discurso educacional contemporâneo é a lexicalização de cursos ou programas de estudo como mercadorias ou produtos que devem ser comercializados aos clientes. É comum a gente se deparar com contradições, né, nessa combinação entre consumidores e clientes. Essas mercadorias, o que são vendidos, né? São mercadorias ou são os pacotes? São os aprendizes ou as empresas que atualmente empregam ou podem vir a empregar os aprendizes? O discurso educacional comodificado é dominado por um vocabulário de habilidades, incluindo não apenas a palavra habilidade e palavras associadas como competência, mas uma lexicalização completa dos processos de aprendizagem e ensino baseados em conceitos de habilidade, treinamento de habilidade, uso de habilidades. De um lado, esse conceito de habilidades tem implicações ativas e individualistas. Habilidades são atributos apreciados dos indivíduos. Esses atributos diferem em tipos e graus de habilidade. E está aberto a cada um aperfeiçoar as habilidades ou acrescentar novas. O uso da língua acaba sendo baseado aqui, pessoal, em um conjunto de habilidades linguísticas. E é claro, pessoal, essas lexicalizações ajudam a comodificar o conteúdo da educação linguística, facilitando assim a sua divisão em unidades descontínuas, para que sejam vistas também, pessoal, como pacotes a serem comprados. As tendências dessas mudanças, pessoal, estão presas aos processos de luta das práticas discursivas, em que elas podem ser investidas variavelmente. Há aqui a possibilidade de resistir e rejeitá-las ou acomodar-se e marginalizá-las. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar a prática da análise de discurso. Bons estudos a todos e até a próxima.